Olá, viajante! Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Amanda Arias e é um prazer imenso ter você aqui comigo. Antes de ir direto para o assunto, gostaria de pedir para vocês já deixarem o seu like, se inscreverem no canal, deixar o seu comentário e me seguir lá no Instagram, que naquela rede social eu posto bastante conteúdo mesmo. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como é que o espírito se manifesta no corpo humano, como que a gente identifica o espírito agindo no corpo humano. Então, solta a vinheta para a gente entender melhor sobre esse assunto. Bom, gostaria de já começar dizendo para vocês que o espírito é uma coisa e o corpo humano é outra. Então, assim, quando a gente desencarna, o corpo, é óbvio que ele vai ser devolvido para a Terra, ele vai morrer, né? Ou renascer, ele vai renascer em um novo estado. Mas o espírito continua gravitando domínios mais elevados e tem uma série de situações que o espírito pode e vai viver. Então, quando a gente une os dois, espírito e corpo humano, a gente tem uma reação, né? E essa reação é diferente da que dá somente no espírito e é diferente da que dá somente na matéria. É uma animação diferente. Então, a gente aqui nesse vídeo hoje, a gente vai falar sobre essas manifestações, né? E eu também já gostaria de começar esse vídeo falando para vocês, dando um conselho para vocês. Peça que o ego, o corpo humano, trabalhe em conjunto com os desejos do espírito, para que não tenha aquela briga interna, aquela briga interior de espírito que é uma coisa, corpo que é outra, ego que é uma coisa, a experiência divina que a alma quer experienciar que é outra. Então assim, a gente aqui encarnado, a gente tem uma alma. O que é alma? A alma é um espírito encarnado. Então não vai custar nada nos seus momentos de conexão pedir, rogar, pedir para que esse espírito consiga se manifestar com toda a plenitude no corpo humano e que o corpo humano abrace essa experiência do espírito, que ele não tenha medo disso e que ele se entregue para isso. Fale como se você fosse um observador, porque você é uma alma. A alma é o espírito encarnado. Então a alma está observando o espírito com toda a sua bagagem e o corpo humano com toda a bagagem do corpo humano. E os dois juntos criam a alma. Então, peça intercessão pelas forças divinas para que o ego e o espírito trabalhem juntamente e lindamente em prol dos desejos divinos. Outra coisa, pessoal, o espírito, ele tem uma morada que não tem forma. A morada do espírito é sem forma. É uma morada onde a gente é simplesmente a luz, sabe? Onde não tem o eu, não tem o você. E esse espírito, ele se fragmenta em diversas possibilidades de si mesmo. E aí, nós aqui, como essa individualidade que a gente está conhecendo, por exemplo, eu, Amanda, e você, o seu nome, você é uma experiência desse espírito. O espírito, ele pode ser considerado como uma fonte da juventude, porque ele nunca envelhece. A gente fala, eu sou um espírito velho, mas na verdade, o espírito é a fonte da juventude. Ele é sábio, mas também é simples e puro como uma criança. Não é sobre a idade que tem. E por que eu estou falando isso? Porque o corpo humano se enquadra no quesito idade. Então, o corpo humano, com a sua idade, com a sua bagagem, ele está experienciando fases. Diante do tempo cósmico, o corpo humano, a vida humana, é relativamente jovem. Então, há uma contradição muito grande. Um espírito que não contém tempo, não contém espaço, não contém forma, se manifestar em um espaço que contém forma, que contém espaço, que contém número. Então, ele precisa se fragmentar. E às vezes,
é um fragmento tão pequeno que a gente consegue observar e que ele consegue se manifestar aqui, mas isso faz com que a experiência se torne grandiosa, porque não precisa de muito para existir. E quando eu falo desse muito, eu não falo de quesitos, de coisas, de formas, e sim realmente de consciência. Um pinguinho de consciência já é o suficiente para grandes coisas existirem. Então, há um paradoxo aí. Há um paradoxo entre espírito e corpo. E até mesmo o corpo se fragmenta em diversas situações, partes e tudo mais. O corpo tem a mente, tem um coração, tem um sentimento. Não vou te dizer que para ouvir o espírito, você tem que ouvir somente o sentimento. Não vou te dizer que para você ouvir o espírito, você tem que ouvir a sua razão. Não vou te dizer que para você ouvir o espírito, você tem que ouvir o seu instinto, o instinto do corpo humano. Mas ao mesmo tempo, eu vou te dizer que está tudo nisso, que está em tudo, o espírito está em tudo. Porque eu te falei, um pinguinho dele já é o suficiente para muitas coisas existirem, né? E consciência e espírito é a mesma coisa? Não. Mas o espírito é um fragmento da consciência. Então tem consciência no espírito e tem espírito na consciência. Então assim, a gente está aqui nessa experiência, hoje em dia, vivendo muitas situações, vivendo diversos dilemas e vivendo uma vida externa. E a vida externa, muitas vezes, prorroga a nossa conexão, a nossa sabedoria, a nossa consciência de que tudo está aqui. A gente tem uma matrix. E essa matrix, ela é ruim, ela é boa? Ela não é nada disso. Ela é simplesmente um sistema que guia os desavisados. Um sistema que mantém a ordem daqueles que estão sem ordem, daqueles que precisam ser guiados por alguma coisa, porque não tem foco e disciplina o suficiente para se guiarem por si. Então, a gente vai se fragmentando em diversas situações, em diversos caos, em diversas plenitudes, em diversas alegorias, em várias coisas. Mas existe uma consciência e existe um espírito que está animando essa experiência do corpo humano. Para se conectar com o corpo humano, se conecte com a natureza, se conecte com o seu corpo mesmo. Se abrace partes do seu corpo que você não costuma relar tanto. Os pés, as mãos, as orelhas, as costas, os dedos. Massageie essas partes do corpo, se conecte com o corpo. E para o espírito, se conecte com o silêncio. Feche os olhos e enxergue. Comece a perceber a infinidade de conhecimentos que tem já dentro de você. E comece a perceber também que tem uma humildade que ao mesmo tempo reconhece que não sabe nada, que tem muito a aprender ainda. E o corpo humano sofre a influência do tempo e sofre a influência do espaço. Já o espírito, não. Ele não sofre, mas ele está aqui, ele está observando. Então, como que a gente faz para unir corpo, mente e espírito? O yoga está aí nos ensinando isso. É uma filosofia de vida, um estilo de vida milenar, né? Que está aí. O yoga é o estudo da consciência, o estudo da união de corpo, mente e espírito. Então, muitas vezes, quando a gente está passando por um momento de indecisão, de dor, de angústia, talvez você pense que é por alguma coisa externa. Tipo, tal coisa não tá dando certo. Aquela situação tá ruim pra mim. Mas às vezes, a maioria das vezes, na verdade, é um grito do teu espírito de que ele não tá sendo ouvido, não tá sendo visto. Ou um grito do corpo, que o corpo não tá sendo visto, não tá sendo ouvido. E aí, a realidade que você atrai para sua vida é essa de insatisfação. E por estarmos vivendo em uma vida externa, você só vai conseguir perceber as coisas externas, os problemas externos, quando na verdade o problema está dentro da sua ignorância de não perceber que você é um espírito. Você não é esse corpo. E isso é muito complicado da gente afirmar. Até porque eu consigo ver esse corpo como eu não sou isso. Eu olho por espelho e eu vejo isso como eu não sou aquilo. Mas você não é isso.
E eu não sou ninguém para estar afirmando isso aqui, né? Quer dizer, sou sim, eu sou uma parte de você. Eu sou uma parte de você e a sua consciência co-criou esse vídeo junto comigo, porque senão você não estaria aqui até agora. Então esses ensinamentos não vêm por acaso. Não vêm por acaso. Você não é esse corpo. Você não é essa vida. Mas você está nisso. E a união de corpo, espírito, da mente e do coração, ela vem com a prática. E todos os problemas externos que a gente vê são oriundos dessa desconexão entre o espírito e o corpo, entre a mente e o coração, entre a mente e o espírito, entre a mente e o corpo. Então, trabalhos internos de conexão, o yoga que está aí, tem várias ferramentas, várias formas, pranayamas, asanas e um mundo inteiro de possibilidades. É o conhecimento também, né? Porque o conhecimento ele liberta. Já disse o amado Mestre Jesus Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará do quê? Libertará de continuar sendo guiado por um sistema. Ela vai te dar uma liberdade de você escolher por si mesmo, você criar por si mesmo a vida que você deseja, a carreira que você deseja, tudo o que você deseja. Mas acima de Matrix há outros sistemas, sistemas divinos. Então, esteja bem alinhado com Cristo, bem alinhado com Deus, para que o que você desejar seja também o que Deus desejar. Então, se você está aqui hoje, começando a sua jornada rumo ao despertar de consciência, ou se você já se considera uma pessoa desperta, para, observa e reflita. E comece desde o princípio, desde o começo da sua jornada, dizendo: corpo, espírito, Deus, me ajude a unir esses dois. Mentor, Buda, uma entidade que você sente um afeiçoamento, peça. Eu superior, peça. Não importa para quem, mas peça. Coloque nas suas orações: Deus, me ajude a unir o corpo, a mente e o espírito. Que o corpo e o espírito trabalhem conjuntamente. Que o corpo consiga entender os propósitos do espírito e que o espírito consiga entender os propósitos do corpo e que os dois juntos trabalhem rumo a um desejo, a um único desejo, e que seja o desejo divino. Peça desde o começo da sua jornada: pedireis e obtereis. Então, isso é uma iniciativa que eu tô tendo aqui nesse canal, porque eu comecei a falar mais sobre isso nas minhas orações, a pedir mais sobre isso. E isso muda a realidade da gente, isso muda a realidade. Mas você precisa estar aberto à mudança, precisa estar aberto a isso. E estar ciente de que a mudança da realidade que você faz para si influencia aos arredores. Então faça uma mudança positiva para que você influencie positivamente o seu arredor. E às vezes não te cabe iluminar um lugar escuro. Às vezes você será retirado do lugar e irá para um novo lugar. Então a vida é assim, a vida é uma dança, a vida é uma roda. Não tem como a gente estar sempre em cima, não tem como a gente estar sempre embaixo, não tem como a gente estar sempre no mesmo lugar, a gente sempre vai estar em movimento. E que esse movimento seja aceitado por ambas as partes internas que nos influenciam, e que a gente perceba esse interno que nos influencia e também perceba o externo que nos influencia, mas que a gente não deixe que o externo seja a nossa estrela guia, que a nossa estrela guia seja o nosso interior e que esse interior esteja totalmente equivalente ao divino. Porque não adianta nada a nossa estrela guia ser o nosso interior
se o nosso interior está todo lascado. Então, às vezes, é melhor mesmo a gente ficar ali sendo guiado pelo exterior e esse exterior ajudando a nos lapidar, né? Até que a gente se melhore. A gente se melhore internamente. E aí a gente ajuda esse sistema a melhorar também. Ou a gente não tem obrigação de iluminar nada. A gente tem obrigação de iluminar nós mesmos e aos arredores. Isso daí é a consequência do trabalho que a gente faz na gente. Mas, se a gente passa uma vida inteira querendo melhorar o mundo, querendo falar para o mundo, a gente não vai estar mudando o mundo. A gente vai estar nos iludindo. Porque a real mudança do mundo, ela vem da gente. Então, se a gente muda a gente também muda o mundo. Por quê? Porque a gente muda a nossa forma de olhar para o mundo. A gente muda a nossa realidade de viver com o mundo. A gente muda as pessoas que vão vir até a gente. Então, é uma ilusão achar que a gente fazer muito pro outro, a gente vai estar fazendo muito pra gente. Mas é claro que a gente recebe a carga positiva de fazer o bem pelas pessoas. Mas, o verdadeiro amor é aquele que é puro, é genuíno. E, para você amar o outro puramente, genuinamente, você precisa estar se amando puramente, genuinamente. Porque primeiro tudo passa pelo teu filtro, para depois passar pelo filtro externo. Então, tudo que eu vejo fora está refletindo dentro de mim, é um reflexo de dentro de mim. É como se todas as pessoas estivessem com um espelho e aquele espelho reflete a mim mesma. Quando eu conseguir realmente tirar aquele espelho e ver que eu sou uma individualidade, mas as outras pessoas também têm uma individualidade, e começar a reconhecer de verdade aquilo, é porque dentro de nós a gente está bem, a gente está purificado. Às vezes não é sobre somente uma manifestação real, onde você percebe ali o espírito e fala, cara, ali realmente tem um espírito. As situações do dia a dia, as inconveniências do dia a dia, são uma manifestação do espírito também. Por quê? Porque o espírito, ele é o combustível. Ele é o combustível para o corpo humano, para a vida humana, para tudo. Espírito e corpo humano têm que estar perfeitamente alinhados. E você, como observador, como alma, né, que está inserida nessa experiência, percebendo tudo isso. Então, como que o espírito se manifesta através do corpo, né? Ele se manifesta no olhar, na simplicidade, no sorriso sincero, nos abraços sinceros, na caridade, na paz, na plenitude, no saber, no não saber, no reconhecer. É aí que está o espírito. E o corpo se manifesta também no espírito, porque no corpo o espírito consegue manifestar e expurgar coisas densas. Todas as excretas do nosso corpo, cera de ouvido, xixi, cocô, menstruação, suor, enfim, todas as excretas do nosso corpo. Febre, sabe quando você tá com muita febre, você tá suando um monte? Quando a pessoa tem convulsão e tá tremendo assim? Todas essas coisas, todas as doenças, todas as sensações de felicidade, todos os picos de alegria, todos os picos de tristeza, é o corpo falando do espírito, é o corpo manifestando essas anomalias do espírito. Só que, em essência, esse espírito ele é perfeito, ele não tem doença, ele não sofre, tudo mais. Só que, igual eu falei no começo do vídeo, a gente vai se fragmentando. E esse fragmento que a gente está aqui agora, nesse exato momento, ele tem essas sensações e ele precisa expurgar isso. E aí, onde que esse espírito ressoou para expurgar isso foi nesse corpo humano. Então, todas essas excretas, todas essas doenças que a gente tem, é o espírito falando através do corpo. Ele está tirando, jogando fora. E se você permanece doente por um longo período, você consegue mudar isso através da mente, do coração e do espírito, curando isso tudo. Mas se já veio para o corpo físico, você também tem que curar o corpo físico, porque isso já chegou aqui. Então, se a gente mudar o olhar para a doença, para as excretas, e perceber que, na verdade, isso são manifestações do espírito, sim, e ele está expurgando
limpando, se curando. E aí vem a Matrix com um tanto de remédio, querendo, não indo na causa do negócio, indo querendo uma solução rápida. Isso vai fazer o que com o espírito? Como se estivesse cortando assim, pá, 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 pá. E hoje em dia a gente está numa sociedade onde todo mundo toma muito remédio. E não à toa, todo mundo está totalmente perdido de si, sofrendo, ansiedade, depressão. A gente tá com essa vibe aí, sabe? E tudo isso vem desse desequilíbrio do espírito, do corpo e da mente, entendeu? Então, não tô falando aqui pra você não tomar remédio, mas eu tô te dizendo que se você tá doente, se você vai ficar doente um dia, isso daí é uma manifestação do teu espírito. Ele tá expurgando. Então, não deixe pra cuidar de você, não deixe pra cuidar do corpo, da mente, do espírito, quando manifestar no corpo. Porque os tratamentos hoje em dia, nessa sociedade que a gente está no tempo atual, em 2024, em março de 2024, os tratamentos da sociedade são coisas rápidas, da medicina moderna, né? São coisas rápidas que não vão na causa, elas tratam, mas às vezes pioram uma outra coisa, é um monte de remédio, de toxina, um monte de coisa ruim pro corpo, e pro espírito, e pra mente. Então, não deixe chegar nesse nível, sabe? Cuida do corpo, cuida da mente, cuida do espírito, cuida da alimentação, cuida da sua visão com o mundo, cuida da sua visão com você mesmo interiormente. Antes de que aconteça alguma coisa, faça exercício físico, faça yoga. Antes de que o negócio piore. Não deixe para cuidar de você só quando você ficar doente. Não seja aquela pessoa que fala, chá é pra gente doente. Chá é pra se curar. Você vai se curando e você não precisa estar doente para estar se curando, entendeu? Até porque a gente está encarnado em uma sociedade, em um corpo humano que pega essas doenças, que tipo é só tem muito espírito desequilibrado, muita gente que ainda tá se encontrando, muita coisa perdida. Então a gente não ia estar ressoando aqui, não ia estar ressoando com essa situação, com essa realidade à toa, porque a gente também tem coisas para expurgar, também tem coisa para mandar fora. Então, não deixe chegar a determinado momento da sua vida onde você vai ficar doente. Comendo muitas coisas industrializadas, muitas coisas que fazem mal, tomando muito remédio, fumando, bebendo, fazendo tudo isso demasiadamente ou um pouquinho a cada dia, não faça isso, sabe? Tipo, cuida da sua saúde enquanto é tempo. Se você é jovem, comece a cuidar da sua saúde jovem. Se você já é de mais idade, cuide da sua saúde também. Olhe para a forma de como você trata o seu corpo, porque isso influencia o teu espírito. E olhe para a forma de como você olha para o espírito, porque isso influencia no teu corpo. E olhe para a forma sobre como você encara o espírito, o corpo, a mente e os sentimentos todos juntos, né? Porque isso influencia a realidade que você está atraindo, a realidade que você está se sintonizando. Então eu acredito que esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, né? Eu já falei lá no começo do vídeo. Comentário, se inscreve. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, boa continuidade de vida pra você, Viajante do Tempo. Fui!